Eu não sou expert ou tenho PhD sobre o assunto. O que tenho é uma curiosidade em conhecer vários fatos e teses. Eu leio muito sobre tudo e sobre todos. E assim, traço meus paralelos, aonde eu crio as minhas convicções. E acredito que muito de vocês se surpreenderia com o que já descobri. E acreditem, quando eu acho que cheguei no fim do túnel sem saída, eis que descubro um novo caminho e um novo padrão. Certa vez, me disseram que eu tenho uma mediunidade muito forte, mas acredito que não se trata disso. Para mim, se trata de você estar aberto e conhecer e entender sobre certos temas. Já tive muitos prazeres e desprazeres com estas experiências, sinais, avisos, revelações, mas tudo é muito tranquilo quando se tem Deus em sua vida. Por isso, é que depois de certo tempo na estrada do conhecimento, as coisas se tornam mais tranquilas para a absorção. Não desapercebido, sou fã daquele seriado Sobrenatural. Não é à toa e nem tampouco por menos. Se vocês perceberem, muitas pessoas na vida real tiveram relatos parecidos. E digo mais, aqueles dois irmãos existem na vida real. E muitos outros também. Para quem acredita e entende, um dia esbarrarão em um caçador. O que vou relatar a vocês aconteceu no ano 2000, em uma cidadezinha do norte de Minas Gerais. Não vem ao caso qual a cidade. Como eu disse, isto poderia atrapalhar ou ajudar, mas na dúvida, deixamos assim. Eu fazia trilha de jipe, e naquele dia eu não fui. Fiquei em casa e o meu pai foi no meu lugar. Devo frisar que não residíamos naquela cidadezinha. Morávamos na capital do norte, e até lá era aproximadamente 13 quilômetros. E uma certa hora da tarde, meu pai ligou para mim e pediu para levar minha mãe ao encontro dele. Iriam fazer umas trilhas à noite e iriam dormir em acampamentos. Falei com a minha mãe, nós se arrumamos e fomos ao encontro dele. Aquela estrada era bem sinuosa, mata fechada e bem fria, e uma estrada bem gostosa de se andar, e muito agradável. E chegando lá, fomos ao Pesque Pague, onde os jipeiros se reuniam. Eu resolvi ficar por mais um tempo antes que pegasse a estrada de volta. O pessoal era agradável e muito divertido, cheios de energia, muito bacana mesmo. E em certo momento, eu sentei em uma mesa. Ao lado estavam 5 senhores conversando sobre um determinado assunto, até que chegaram em um certo assunto que me interessou bastante, o caso da mulher que retornou do desconhecido. Sorrateiramente, eu fui me aproximando, até que um deles se virou para mim e disse: "Rapaz, se queres ouvir, sente-se e ouça." Não pensei nem meia vez, sentei-me e, enfim, fui ouvir a história. Há mais de 30 anos, uma garota aproximadamente com 19 anos simplesmente evaporou-se da face da terra. Ela sumiu em uma tarde e dali em diante não teve notícias da jovem. Na época, várias pessoas em torno da cidadezinha se disponibilizou a ajudar para rastrear e iniciaram as buscas. Não haviam motivos eminentes para que essa jovem sumisse assim. Uma cidadezinha do interior não costuma ter esses acontecimentos, e nem ao menos ter esses motivos eminentes para que a jovem sumisse assim, a não ser algo muito ruim que esteja de passagem por lá. Os bombeiros fizeram uma grande varredura nas matas da região, e de fato, o que se encontrou foi 2 pares de chinelo e um pequeno pedaço do tecido do vestido da mesma. E foram 2 meses de buscas incessantes. E no final deste período, nada de concreto havia sido descoberto. Várias hipóteses surgiram: sequestro, fuga com o namorado, transtorno, surto, enfim, várias situações foram levantadas, mas nenhuma de fato fora seguida. Afinal, um par de chinelos e um pedaço de tecido poderia dizer muita coisa ou nada. Depende qual o prisma a seguir. Na época,
A família da jovem ficou transtornada. A mãe entrou em depressão profunda e a cidadezinha ficou abalada pelo ocorrido e, em tese, aquele lugar nunca mais seria como antes. 10 anos depois, em uma noite aparentemente normal, a vizinha da jovem desaparecida estava na janela desfrutando a luz da lua. As pessoas do interior têm esse hábito de se sentarem na porta e ficarem na janela para passar o tempo e refletir qual seja o assunto. E essa senhora estava na janela. E de repente, passa uma jovem com os cabelos meio que atrapalhados, ofuscando a clareza da silhueta do seu rosto. E aquela senhora não teve dúvidas, era a jovem desaparecida. E ela começou a chamar pelo nome da jovem. E segundo essa senhora, a jovem acelerou o passo e entrou em uma rua. E mais que depressa, a senhora saiu até a porta e começou a gritar desesperadamente o seu nome. E a vizinha saiu no terreiro após aquele reboliço. E eis que a mãe da jovem desaparecida chega até a sua vizinha. E a mesma relata o que vira. A pobre senhora chorou e entrou em parafuso. Chorou, chorou e não se conteve para acalmar os ânimos. Foi complicado. A polícia foi acionada e depois de uma rápida varredura, eis que não encontraram absolutamente nada. Depois do ocorrido, alguns dias depois, a mulher que viu a filha da vizinha desaparecida ainda estava em choque e não saía de sua casa para nada e enfrentava sérios problemas emocionais. O pai da jovem desaparecida foi conversar com o marido da vizinha que viu a suposta filha e pediu para que este senhor conversasse com a sua esposa, a fim de encerrar o assunto e não tocasse mais no ocorrido, pois a esposa dele estava sofrendo bastante e este assunto assombrava toda a família. Dias se passaram, até que a mãe da jovem desaparecida resolve uma bela noite ficar na janela para observar a noite e passar o tempo. E pois em um dado momento, ela viu que no fundo queria ver. Viu uma jovem parada na mesma esquina onde dias antes foi vista pela vizinha. Não teve dúvidas, segundo ela mesma era a sua filha. E ela mais que rapidamente chamou a sua filha pelo nome. E inexplicavelmente, uma aura de luz e uma sensação tomou conta do ambiente. A pobre senhora saiu de sua casa aos prantos em busca de encontrar de perto aquela pessoa. E ao se aproximar, eis que esta jovem entra na mesma rua e desaparece, como um passe de mágica. Simplesmente, mais um tumulto na pequena cidade e um manifesto de algo que estava acontecendo ali. O que teria nesta rua de tão especial? Seria um presságio? Alucinações? Ou indício de algo que ainda não estava solucionado, nem deste lado e nem do outro? No fritar dos ovos, mais uma vez a polícia entrou em cena, e muitos curiosos resolveram investigar por conta própria. Mas o que eu tenho conhecimento só é achado aquilo que realmente quer ser encontrado. A mãe da jovem resolveu se mudar com toda a família para a capital do norte. Não queria mais viver ali. No fundo, ainda não sei se ela fez o bem ou o mal, mas a opção foi dela, e talvez seu sexto sentido a fez tomar esta decisão. Muito bem. E onde eu entro nessa história? E é assim que eu escutei essa história, fiquei impressionado com os fatos. Eu era um garoto ainda, e não tinha a mínima ideia como proceder e analisar uma situação como esta. Simplesmente eu ouvi e fiquei na minha, tendo as minhas próprias dúvidas a respeito do que acabara de escutar. Entre papos e outros, resolvi ir embora para casa, já que meus pais iriam trilhar. Quando entrei no carro, vi as horas e já se passavam das 23h30. O tempo voou, e eu não sei o porquê. Algo me dizia que seria os 13 quilômetros mais longos e expressivos dos últimos tempos. E digo isto porque já tive inúmeros casos em várias situações, e hoje para mim é muito comum. Peguei a estradinha e fui seguir meu caminho, e entre uma música e outra,
acabava relembrando da história que escutei momentos antes. E em certo trecho da estrada, aonde passava por um bambuzal, eis que resolvi trocar o CD do carro, e deixei o estojo cair no chão do carro. E ao abaixar para pegar, me levantei para olhar para frente, e vejo algo indo de encontro ao meu para-brisa. Me abaixei imediatamente por achar que poderia ser uma vaca ou animal de beira de estrada. Quando abri os meus olhos, me deparei com um carro atravessado na estrada, e eu estava sozinho, e não tinha nada ou nenhum vestígio de que eu passara por algo. Custei me recompor do susto. Depois de respirar fundo, eu manobrei o carro e endireitei para seguir o meu caminho. E quando eu olhei no retrovisor para ver se vinha algum veículo e tal, eis que vejo no retrovisor, sendo iluminado pela luz do meu freio do meu carro, uma jovem com as mesmas características da jovem da história ouvida anteriormente. Ela estava meio corpo na mata e o outro na estrada, como se estivesse me observando. No ato, a princípio, achei insano, e com a adrenalina aflorada engatei a ré, e com uma pugnância fora do comum. Olhei para frente para me situar, e ao olhar para trás, simplesmente ela desapareceu. Mas parei o carro exatamente onde a vi. Olhei para todos os lados do carro e não vi ninguém. Desci do carro e fui até a beira da estrada. E uma ventania muito forte assolou o lugar. E com o vento sobre a mata, eis que revela um caminho a mata dentro. Aí, meus amigos, naquele estágio do meu conhecimento, aquilo já era demais, né? Entrei no carro e liguei-o. E no momento que ia arrancar, o carro começou a querer morrer. As luzes começaram a piscar. O aparelho de CD cuspiu o CD literalmente. E com muita calma, eu fui segurando a embreagem e nivelando com o acelerador. O carro foi se arrastando como se algo quisesse que ele e eu saíssemos dali. Fui levando o carro de um jeito que dava. E de certa forma, com muito temor e com medo que ele morresse. No momento que o carro estava no local onde eu freiei pela primeira vez, o carro simplesmente voltou a funcionar normalmente. Eu acelerei no máximo e, sem olhar para trás, enfim, saí daquele lugar, daquele campo magnético que supostamente estava me prendendo. Cheguei em casa e fui logo acendendo todas as luzes da casa e estava muito assustado com um certo medo. Bem, eu não relatei isto a ninguém, nem para os meus pais, pois para mim era tudo muito novo e estranho, mas no fundo eu queria entender e me aprofundar sobre os assuntos. É claro que hoje eu já contei esta história para alguns, cada um com suas concepções, e isto é o que importa afinal. Na verdade, depois de anos de estudo e pesquisas, sei que há algo ali, algo que quer ser encontrado. Eu não estava preparado para entender certos casos, mas agora eu estou bem entendido. Voltei lá mais algumas vezes, mas não explorei o território. Sei que algo ocorreu ali, e de fato tem algumas teses. Porque eu? Não sei. Mas existe algum propósito nisso? Eu não temo nada. Tenho Deus, e Deus está ao meu lado. E fica aí a história. E um abraço a todos. E me chamam de Speed, Montes Claros, Minas Gerais. E agora, vai uma pergunta do estranho para vocês. Seria possível que os seres do além escolhessem um modo e a exata pessoa para mostrar algo que haveria acontecido no passado quando em vida? Se você tem uma explicação lógica para isso, ou ao menos uma tese, deixe nos comentários. E obrigado e até o próximo relato.